Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos mais uma vez aqui reunidos para fazermos esse grupo de estudo, né, do tempo do despertar o ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, que tem a honra da participação do Sebastião Camargo, da Dona Miriam e do Marcelo. Nós estudamos a obra do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, o segundo livro. Se você ainda não tem, tente adquiri-lo aí. Aqui na minha casa tem uma obra para vendermos. Então, se você tiver interesse, estiverem Dourados, tem a chance de adquirir. Mas antes de começarmos a nossa concentração para o nosso estudo, quero fazer a divulgação hoje da Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós estamos na 10ª edição. Tivemos a honra de ter o Sebastião Camargo na primeira edição da semana e teremos ele novamente agora na 10ª edição, 10 anos de Semana Espírita. Para quem ainda não sabe, esse evento é uma semana de evento, ele vai começar no dia 15 de outubro, na terça-feira, lá no Movimento Espírita Francisco de Assis, com o Vansan. O tema central é Laboratório de Almas, e o Vansan vai estar falando, na verdade, cantando, porque ele não fala, é um show à parte. Ele vai estar cantando sobre Senhor, fazei de mim um instrumento de seu amor. E também teremos, no dia 16/10, a infância, a adolescência e o papel dos pais com Deusa Samu. No dia 17/10, na quarta-feira, jornada de aprendizados com Orson Carrara. No dia 18/10 de 2024, desafios psicológicos na família com Emerson Pedersoli. E também no dia 19/10, no sábado, nós teremos o nosso irmão Sebastião Camargo com o tema que estamos estudando, o amor e o amar. Então, você que não é de Dourados e não pode comparecer presencialmente no Movimento Espírita Francisco de Assis, onde será sediado todo o evento, poderá assistir pelos canais de divulgação, como tanto do MEFA, como da Web Rádio Portal da Luz. Só digitar ali o Web Rádio Portal da Luz, que você já vai encontrar o canal do YouTube e poderá acompanhar a semana toda. Quem é de longe, como Dona Miriam, de Piracicaba, então nós temos vários irmãos que participam aqui conosco, sabemos que é do estado de São Paulo ou de outros estados mais longínquos, ou mesmo da Alemanha, que esses dias tinha uma pessoa da Alemanha aqui conosco, ou de outro país, que possam acessar e acompanhar essa semana que está show de bola. Nós iniciamos, então, a leitura do tema na página 8 sobre o amor, e fomos até quase o finalzinho da página 9 e paramos ali. O amor, substância, é o oceano infindável das possibilidades criativas. Nós vamos começar aí. Mas o que você compreende por amor? O amor, ele é o quê? Aqui nós vamos entender que ele é uma substância que está em tudo. E quando a gente pensa nessa substância que está em tudo, quando você olha para isso, você passa, então, a perceber que criaturas, mesmo estando agindo no mal, ela é fruto do amor. Ninguém é fruto, ou produto do não amor. Tudo é fruto do amor, mesmo que as nossas decisões não estejam de acordo com a lei do amor. Quando eu estou me ferindo, quando eu estou caminhando contrário à lei divina,
que é toda amor, né, eu estou não condizente com a minha essência, que é puro amor. E hoje nós vamos, então, caminhar, né, com mais profundidade para a gente entender esse amor substância e como que ele compõe cada partícula do que existe no universo. E ali a gente vê Deus, né? Quando você vai distribuindo, estudando, analisando as células, os átomos, os prótons, os elétrons, os quarks, e aí você vai analisando tudo isso de partículas que existem, como que elas se atraem, como que elas se movimentam, como que elas constituem, né, o produto final, entre aspas, se há produto final, eu não sei se há, viu, Sebastião? Acho que não tem produto final ainda, né? Nós somos produtos em construção sempre, né? Até alguém pode falar, como que você considera produto o ser humano, né? Mas na criação, na evolução, né, há uma produção. E essa produção é o que nós estamos hoje, é o que nós buscamos, né, entender hoje desse ser que estamos, né? Porque ainda não somos tudo isso, ainda não. Podemos ser mais, né? Então, estamos nesse estágio hoje. E eu, para entender o meu estágio hoje, né, tenho que buscar toda essa bagagem, esse conceito que o nosso irmão Sebastião traz, né, de grandes obras, né? Esses dias, numa entrevista, ele disse que o primeiro livro que ele estudou dentro do Espiritismo foi a Gênese. Então, já foi movido a estudar origem, né? Cadê a origem? Do porquê vim, para que vim, mas da onde vim? Como que é essa constituição de tudo que existe? Por aí, Sebastião, podemos começar a fazer um preâmbulo para poder continuar a leitura? Com certeza, você fez já uma belíssima introdução, uma recapitulação. Eu gostaria só de mais um lembrete desse parágrafo anterior ao que será lido, que o amor é a essência da vida, a comunhão dos seres e a alma do universo. Como essência da vida, ele é o sal da terra. Como a comunhão dos seres, são todos os estágios da afetividade. E, como alma do universo, ele é a própria lei, senão o próprio Deus. Porque João, o evangelista, num dado momento afirmou: Deus é amor. No mínimo, é a fonte do próprio amor. Porque Miramês, um tanto mais ousado e um tanto mais tarde, porque 1.600 anos depois de João, amor é apenas um dos atributos de Deus. Então já dá para imaginar essa potência, a maior potência que existe no cosmos e, ao mesmo tempo, a mais sutil. E se observarmos num parágrafo onde começa a lição do amor, nós colocamos que o amor é a magnificente expressão da lei, que tudo rege, e a personificação da vida da qual tudo promana. Antes do amor, segundo Joana de Ângeles, não existia criação. De fato, ele gera a vida, conforme a autora. Mais tarde, ele nutre a própria vida que foi gestada e termina como a lei que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Maravilha, né? Nesse contexto, né, meus irmãos, a gente vai entendendo, né, o que é a criação, o que é a ligação, né, o que é a composição, e para isso existir, tem que existir harmonia, tem que existir amor, não tem outra forma, né? Não existe outro segredo. É só esse o movimento do psiquismo divino. Vamos lá, Marcelo. Dona Mira quer contribuir um pouquinho? Vamos já direto à leitura. Dona Mira estudou, gente. Vamos na leitura. O amor substância
é o oceano infindável das possibilidades criativas e das capacitações progressivas, intrínsecas ao contínuo envolver dos elementos e indissociáveis dele, das origens da vida infinitesimal, oriunda do psiquismo divino, as magnificentes nebulosas macrocósmicas no seio das quais se originam os universos e as dimensões infindáveis da força soberana em que tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Já o amor-sabedoria é a fonte imanente do supremo poder e do eterno foco, ou seja, o amor-sabedoria é a fulguração ou a emanação estatutária da e na causa primária, na confecção da lei e das leis subsequentes que a tudo gestam, organizam, sustentam, promovem e iluminam as suas interminas expressões do ser e do saber sempiternos. Em suma, como magistralmente elucidou Leon Diniz, acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e, muitas vezes, estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos. Não se trata aqui de amor que contempla, sem agir, mas de que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Desse modo, percebe-se com as miríficas perspicácias do senso perquiridor que, simultaneamente, o amor ilumina o buscador com os arroubos magnificentes dos germes do conhecimento transcendentes. Fecundo o seu discernimento com os indivisíveis impulsos estímulo. Instinto nos oásis, insistos nos oásis das sementes das respectivas aptidões. Porém, acima de tudo, centuplica-lhe os recursos correlacionados às possibilidades favoráveis com os embriões das infalíveis probabilidades inerentes ao desiderato planificador. Corroborando o tema em foco, Miramês sintetiza, com inegável maestria, o fruto de suas miríficas perquisições e inolvidáveis intuições inspirativas acerca do amor. Força cáusica e matéria-prima de tudo quanto existe na criação em Deus. O universo canta a melodia do amor em todas as suas dimensões. Cabe a nós, outros, entender esse patrimônio, essa herança a nós oferecida pelo Pai Celestial. O amor é um dom divino, por ser um atributo da divindade, que se manifesta em toda a criação. Quem não sente o amor perfumando um jardim, no silêncio peculiar às árvores, quem não sente o amor florescendo e expandindo nas crianças e nos homens que se afinizam, ele brilha nas estrelas e cai como as chuvas. Ele caminha nos ventos e se manifesta no fogo. Ele te espera nos livros e te beneficia nas escolas. Ele, de qualquer maneira, mostra a sua presença no lar, vive no místico e leva o espírito ao êxtase. Ele entra em tua cabeça e sai por tua boca. Ele é, também, saúde. Se podes compreender, ele é a própria vida, vibrando na vida de Deus. Podemos comentar, né? Precisamos, né?
Mas pode começar por você, Marcelo. Nesse momento eu vou ter que abdicar dessa pessoa, porque existem tantas palavras que eu não identifico nem o significado que eu vou deixar para os mais sábios. Dona Miriam? O amor, né? Quando nós estamos assim, foi gerado pelo amor, né? Se ele vai ser uma pessoa que nem você disse no início, Adriana, que pende para o mal, mas ele foi gerado com amor. Então, o amor é tudo luz. O amor é a coisa mais linda que existe. Essa frase aqui no grifo, que o Sebastião colocou, é uma melodia para a nossa alma. É lindo, ficou maravilhoso esse assim o bater das árvores, crianças brincando. Então, a gente fica muito feliz, e a gente, quando é feliz, é porque nós amamos, né? A vontade, né? Porque que nem eu grifei aqui, acima de tudo, porém de tudo, é preciso amar, porque sem o amor a vontade e a ciência seriam incompletas. Então, a ciência, se ela não tem amor para com todos que nem os cientistas, tudo, nós que estamos aqui, se nós não temos esse amor, quer dizer que não existe, é incompleta. Exatamente, dona Miriam. Nesse processo, né, do conhecimento que Sebastião nos traça aqui, do psiquismo divino, que as magnificentes nebulosas macrocósmicas no seio, né, das quais se originam os universos, as dimensões infindáveis na força soberana, aonde tudo é evolução do cosmos, imensidades nas imensidades, está atuando esse amor da sabedoria, da sapiência, né? Então, do saber. E o saber, ele vem num tom de algo bem supremo no entendimento de Deus mesmo, né? Porque é uma toda sabedoria, né? Não é uma sabedoria humana que está tocando aqui, né? Que é uma fonte que vem dele com todo o seu poder, né? Com eterno foco, né? E que emana, né? De forma estatutária. O que é isso? O que é de forma estatutária? De forma causal, normal, sem. Não tem outra forma do existir sem isso. Né? Então, ele vem trazendo esse traço para nós e explicando, né, como que isso acontece. Então, para isso, ele usou Augusto dos Anjos, né, em Evolução, Parnaso Além Túmulo, esta frase, né, que tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Né? Então, nada para, todo movimento contínuo de acordo com essa força divina poderosa que é o amor. E aqui aparece, então, amor, sabedoria. E depois resume, né, com Leon Denis, que é a citação que a senhora fez, né? Então, realmente, quando a gente pensa como que é a atitude sem o amor, quando eu vou fazer qualquer coisa que eu não tenho amor, né, em mim, para fazer aquela tarefa, para desempenhar aquela função, não frutifica. Não frutifica. Né? A necessidade da gente amar, da gente respeitar, da gente querer bem, né, faz a coisa crescer, né, faz algo que a gente está desenvolvendo ser mais positivo. Né? Então, aqui ele, nesse parágrafo, fala do centuplicar, né? Como que faz
esse desafio divino, né, de aumentar. Por que que tudo na criação, né, aumenta, cresce, progride, evolui sempre, é um eterno evolver, né? Por quê? Porque tudo tem essa base, esse fundamento que é o amor, né? Então, por mais que a gente tenha maldades, que tenham espíritos maus, que tenha situações contrárias à lei do amor, elas não vão centuplicar, elas vão diminuir, elas vão acabar com o tempo, né? Então, acaba até aquela coisa que a gente tinha do medo e de dar força ao mal. Não sei se Sebastião já viu isso, né? Claro que sim. De quanto que as pessoas dão mais força às coisas ruins, achando que aquilo vai ser o destino da humanidade, né? Então, que vai acabar, que vai ter um fim trágico. Poxa, somos em essência espíritos no movimento da evolução e nada acaba, né? Então, nada acaba. A morte de um corpo físico é morte só da personagem que está atuando aqui hoje. Para alguns, para outros, às vezes continua vivo no seu coração. Como diz meu marido, morreu para você, ingrata, né? E está vivo aqui dentro. Mas mostrando para nós que é a continuidade, né, do espírito que vai se unir, que vai buscar, porque às vezes essa existência da Adriana é uma existência, né? Já fui outras Marias, Josefas, né? Vários outros nomes em outras existências. E hoje estou Adriana. E quando eu partir, alguns podem até lembrar, mas vou ficar no esquecimento, talvez. E aí a gente segue a nossa marcha evolutiva, né? Então não termina, não acaba. E esse movimento do amor. E aí ele aqui vem com uma síntese de Miramês, que é realmente um poema lindo, maravilhoso. Vou deixar a bola para o Sebastião Camargo, porque é lindo esse último finalzinho aqui, é maravilhoso, que da leitura que Marcelo fez. E Marcelo disse que tem palavras aqui que está difícil, Marcelo, usa o glossário. Lembrar o Luiz. Fiquei imaginando, quando lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, num dado momento fala que a abnegação, a paciência, a ternura, a compaixão são todas as virtudes filhas do amor. E sabemos que todas as criaturas que compõem os instintos, ou antes mesmo deles, também são filhas do amor. Então, o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Só que os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Uma atitude instintiva, não coordenada, onde o bem ainda está ausente, ainda há ignorância dele, nós chamamos de mal. Mas é um estágio do próprio amor. Se todos nós, eu até vou parar um pouquinho, eu não consigo sair de uma frase todos, quando fala tudo cresce, ou todos nós. Só que numa única questão, Kardec fala 4 vezes todos, todas. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Se não dá para sair de um, todos, aí não dá para sair de 4. O homem poderia sempre, e eu também não consigo sair do sempre, poderia sempre vencer as suas más inclinações,
pelos seus próprios esforços? Sim. E na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade para gerenciar o próprio amor. Na época não deu para falar que era isso que ele queria dizer, porque mais tarde ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos, aí de novo todos, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos, aí você para e lembra que todos os seres têm dentro de si a chama sagrada do próprio amor. Então, se todos os encarnados estivessem ciência da força do amor que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, que também vai gerar vitalidade e transformar-se em vida, que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio amor. Como se fosse, na origem chamamos de Evangelho, na ação chamamos de amor. E na relação chamamos de energia sexual. Então, quando estamos relacionando, nós estamos usando a energia sexual, como ternura, como compaixão, não estamos falando de ato sexual. Embora, se observarmos um jovem, para mim ele é um objeto não identificado até agora, é um enigma, chamado Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele percebeu que a ciência que aí está não cura nada. O que cura é o amor. E ele está estudando o espírito, para que o espírito cure a si mesmo. Então, ele está começando a ensinar as pessoas a curar-se na Universidade do Espírito. E ele cunhou uma frase que virou quase que um mantra na entrevista que ele deu lá no Paranormal. Não se cria um coração sem a força do espírito. Eu não sei se ele estava falando do espírito como lei diretriz do próprio coração. E ele deu uma informação que até então eu não sabia, que o coração nasce do cérebro. É como se o coração e o cérebro nascessem junto, e o cérebro abre como se fosse uma flor, e o coração sai dali e vem para o local de origem. Não se cria um coração sem a força do espírito. Agora eu falo do espírito como matéria-prima e do espírito como lei. Ou agora, o espírito como lei é o próprio amor virtuoso, a síntese das virtudes. E como matéria-prima, a substância que vai gerar a própria vida em todas as suas expressões. Então, quando entendemos que amar o outro não é fazer pelo outro o que lhe cabe, mas exemplificar o que nós gostaríamos que ele vivesse. Porque falar para o outro se comportar de tal ou qual forma é simples. Agora, se observarmos o tema da 10ª Semana Espírita de Dourados, família, laboratório de almas, e aí na família nós queremos que o marido mude de acordo com a minha régua, ou que a esposa se comporte de acordo com as minhas medidas, e assim sucessivamente. E quem ama mais, exemplifica. E o exemplo arrasta, porque a palavra pode até convencer. Agora, quando eu falo e confirmo nas minhas atitudes o que falo, não tem como a pessoa falar que não entendeu. Porque eu estou demonstrando na prática, como fez Jesus, o que ele prega na teoria. Porque, em tese, a palavra é teoria. Mas a prática da palavra empenhada, aí não tem como a pessoa alegar ignorância. Porque se eu falar para a pessoa exercite a paciência e depois não tenho paciência, como que ela vai saber o que é paciência se não tem um exemplo? Agora, se eu estou demonstrando a paciência para com ela, e é o que Sérgio Felipe também mudou a tese
Adriana, algo que eu exercitava há mais de 2 décadas na Fraternidade Joana de Ângeles, que por falta de comprometimento dos medianeiros paramos, e do próprio amor, ele está fazendo agora na Universidade do Espírito. Então, nas reuniões mediúnicas, manifesta-se, pode-se chamar de um coágulo a ser tratado, às vezes não é o espírito. Ele deu um exemplo, pode ser a ironia. E a ironia, quando nós falávamos disso, o melindre é uma entidade, só que a soma do melindre de todos os participantes da reunião. E ele mostra ali que não precisa ser só dos participantes da reunião, todos que estão na frequência e são um compromisso deles em outras etapas. Ele cita uma situação de um moço que tinha desencarnado há 17 anos e eles estavam tratando a dor do infarto pelo qual ele morreu. Ficou uma memória dolorida nele. Ele já tinha morrido, já tinha passado, não estava mais naquela dor, só que ficou aquele coágulo. E quando a gente traz à tona esta energia que alguém guardou como memória, traz os que estão na mesma frequência. E lembramos de André Luiz, já que André Luiz é o mentor do Dr. Sérgio. Ainda é um enigma, eu não sei se ele é uma fração do André Luiz ou que está mais para uma fração do etc. Nós estamos conectados com todos os seres que pensam como pensamos. E ele fala que na reunião mediúnica todos são atendidos simultaneamente. Ele chegou a afirmar, certa feita, que quando ele está terapeuteando uma criatura, ele pode estar terapeuteando a cidade inteira onde ela vive. Porque tem pessoas que ficam de mal com a cidade inteira, né? Não é só com o vizinho. Estou injuriado com essa cidade. Quem é que suporta viver nessa cidade? E ele fala, somente o amor pode solucionar isso. Então não tem como resolver qualquer situação se eu não sei de fato o que é o amor como substância que pode gerar um tecido para que a pessoa pode consertar o tecido que desorganizou. Ou o amor como lei que pode gerar um hormônio para gerenciar o tecido novo. Por isso, de fato, o amor é a força mais potente que existe no universo como lei e, ao mesmo tempo, a mais sutil expressão como matéria-prima para gerar desde a mais simples ou mais ínfima partícula de luz, que é o espírito na sua origem, à sua mais alta expressão. Maravilha, hein? Que ensinamento. Marcelo, suas dúvidas, seus questionamentos. Falta-me, capacidade para ter dúvidas. As dúvidas... Para ter dúvidas, você tem que estar num nível acima de compreensão. Mas... tipo assim, a gente sempre volta para o básico, né? O amor como... amor substância, né? Como elemento, né? Princípio de tudo, e o amor sabedoria. Tem mais um amor aí que eu perdi, que agora não lembro. Eles são as várias fases do processo que nós já viemos discutindo lá desde sempre, né? Os mundos celestes, tá lá no final, acho, do primeiro capítulo, do capítulo 2, né? Tem o esqueci o nome lá, o gráfico, né? Explicando todo o processo evolutivo, né? Que nós... na página 158, né? E esse processo aí que a gente tem dificuldade ainda de entender. O processo de como o amor, né? O amor substância vai virar os próximos passos. Mas deixa para lá, que o raciocínio tá muito incompleto para ficar viajando. Deixa para os mais sábios falar. Engraçadinho ele, né, Adriano? Muito, muito. Então vamos dar uma forcinha aí, Marcelo.
Para Joana de Ângeles, quando nós pensamos positivo, nós geramos com esse pensamento que começa na mente e vai terminar na direção do cérebro físico, sendo a mente o cérebro espiritual, canalizado pelos neurotransmissores. Só que quando os neurotransmissores se unem, uma porção deles formando a entidade maior, eles recebem o nome de neuropeptídeos. E eles conseguem transformar o que estamos pensando, que aparentemente é algo vibracional e frequencial, só que agora eles materializam no mundo físico como um fóton, que é considerado uma partícula de equilíbrio ou amor personificado, segundo Joana de Ângeles e segundo a física quântica também. Só que quando esse fóton chega nesse universo chamado neuropeptídeo, a primeira coisa que esses fótons vão circular é pelo sistema nervoso por intermédio das sinapses. E eu nunca vi gente tão fofoqueira quanto as células nervosas por intermédio das sinapses. Conta para todo mundo no sistema nervoso central e periférico, e depois conta para todas as células do corpo. Só que essa partícula de equilíbrio vai terminar lá nos microtúbulos, dentro dos microvórtices que estão compondo o centríolo, que é o elemento que vai duplicar as organelas ou até duplicar as próprias células, criar as organelas ou duplicar a própria célula. Então, se um tecido está lesado, supõe-se que morreu várias células. Então, está faltando colaboradores. E quando chega a matéria-prima e, ao mesmo tempo, chegou a lei, porque pelo mesmo processo chega o sentimento que gerou a matéria-prima e também trouxe a lei, que são os hormônios. Porque quando esse energismo atinge o sistema nervoso, ele é repassado para o endócrino para criar a lei. Porque não adianta nada ele trazer a matéria-prima se não tem lei para geri-la. Então ele vai trazer a matéria-prima e junto à lei. Como Emmanuel narra, o centro coronário canaliza o estímulo cósmico como lei, só que traz a matéria-prima para dar forma ao pensamento que está sendo gestado. E quando entendendo que isso é amar, eu posso fazer no meu universo, e para aliviar o outro, até certo ponto, dá para consertar a roupa do outro. Mas ele tem que mudar o comportamento se ele quer preservar o que lhe foi ofertado. Porque a gente pode se esforçar ao extremo, você coloca isso na água dele, você coloca na roupa, você coloca no alimento, você coloca na oração, no passe, no abraço, faz chegar até o universo. E nós sabemos que é possível curar o outro nesse sentido, na manifestação mais periférica. Agora, se ele não mudar o interno para preservar o que foi colocado no entorno, ele volta a adoecer. Por isso que Joana de Ângeles narra que sem uma correspondente transformação moral do indivíduo, porque esse alívio momentâneo não liberou ele da responsabilidade dele. Ele vai mudar só o local da dor. Dilacerou o coração, ele foi reconstruído, agora passa para o fígado. Como eu estava falando agora há pouco no estudo no Telegram, normalmente o câncer, para quem não perdoa, tem dificuldade e etc., um dos locais que ele manifesta para quem tem raiva e tudo isso é no intestino grosso. Mas se a pessoa não mudar, se já não está quando descobre, o próximo órgão será o fígado. Quem tem câncer de fígado pode consultar lá, que está lá, ele começou lá nos intestinos. Agora, se começou nos intestinos, a pessoa muda o comportamento, ele não chega no fígado, porque cessou a causa. Agora, se está no fígado, tirou um pedaço do intestino, tirou um pedaço do fígado, ele vai indo. Aí ele vai
visitando pelas metástases todo o corpo. E se a pessoa não mudar, e já está comprovado, remédio nenhum cura o câncer, e eu costumo dizer, não cura coisa alguma, que é o que o doutor Sérgio Felipe chegou à conclusão. O que cura é o amor que a pessoa desenvolve por si mesma e no relacionamento com as outras pessoas. Porque se Joana de Ângeles fala, quem ama, a cura acontece naturalmente. Aí vamos dizer, o que é amar? Exercitar a paciência, a compaixão, a gentileza, a doçura, a ternura. Aí nós vamos colecionando virtudes, porque o dever reflete na prática o exercício de todas as virtudes. E o dever é lei da vida. Se é lei da vida, é o que eu preciso fazer na prática. Então, como que o outro está se comportando em relação a mim? Aí vai depender da minha leitura do outro, o que eu preciso exercitar. Normalmente, o que me perturba do outro é o que eu não transformei em mim. Porque se eu já transformei, eu me encho de compaixão pelo outro, não tem como ser diferente. Eu me encho de piedade, de ternura, para tentar aliviar a dor do outro e, ao mesmo tempo, na sequência, exemplificar para que ele tenha um recomeço, um novo caminho a percorrer. É interessante quando você falou do atendimento, né, que o doutor Luiz, é Luiz Felipe, né? Ou é Felipe? Luiz Sérgio Sérgio Felipe. Felipe. Sérgio Felipe. O Sérgio Felipe, então, coloca que quando você atende, né, uma ironia, você está atendendo várias, né? Se você entra nessa frequência. E isso eu li numa das obras que eu estava estudando agora também, com o doutor Inácio, né? Que quando você acontece um tratamento espiritual com um espírito, né? Você atende todos daquela frequência, né? É automático esse atendimento. E como você participou com a gente, né, no modelo tradicional da Casa Espírita aqui, Allan Kardec, né, do trabalho do seu Orlando, quando a gente atende, lá também é dito isso, né, quando a gente atende 1 ou 2, a gente atende no máximo 5, 6, mas ele fala, né, que aquilo é amplificado e vai para todos que estão naquela frequência. Isso tudo com a envolvência do amor, né, do nosso dever, da paciência, da obrigação ali naquele momento de auxiliar esses nossos irmãos a vir à luz, né, a ver o entendimento do seu processo de vida, né, não é de morte, é de vida, vida após vida, né? E que ele possa dar continuidade de outra forma, né? Então, quando atendemos um espírito que é vingativo, que é irônico, então a gente está atendendo vários dessa mesma linhagem, né? Fazendo refletir e é por aí mesmo. E interessante no atendimento da célula, né? Da célula doente, né? Que é um ser, que é uma consciência. Pelo que eu entendi, é isso que o doutor Sérgio está trabalhando já, né? O que você já vinha trabalhando conosco. Com certeza. Agora parece que a informação está vindo por todos os lugares, eclodindo, né, em todos aqueles que estão predispostos a vivenciá-la. Porque quando nós recebemos por primeira vez, eu até fico imaginando quando fala da universalidade dos ensinos. Mas alguém tem que começar, gente. Só vai haver universalidade. Agora está havendo a universalidade das ideias que trouxemos há mais de 20 anos. Mas no começo era só, né, um aqui, outro longe, que a gente nem sabia, não tinha conexão. Agora que estamos vendo ela se somando e tornando-se uma ideia libertadora. E, inclusive, eu aproveito para falar de ti e da sua amada mãezinha. Lembra Tupinambá?
com você não será do mesmo modo que a sua mamãe. Eu não quero mais instrumento, eu quero parceiros. Porque fora do corpo, você palestrando, Adriana, você atende uma média de 150 a 200 espíritos com todas essas frequências em 10 minutos de conversa. E você não consegue atender um com bastante eficiência em 10 minutos manifestando no médio. Certo? Eu só quero dizer assim que o muito amor que a Dona Rosa me deu, a Adriana, elas me deram muito amor que eu, né, me curei de tanto amor que elas me deram nas orações delas. Pai Tupinambá, olha, ele mandou aqui para mim, curou a minha doença. Então, é o amor dele, de toda a espiritualidade que eu recebi, e eu peguei elas, né? O amor que eles me deram, eu guardei no meu peito e estou passando para as outras pessoas. Exatamente. A beleza disso é você multiplicar. Então, você recebe as sementes de luz que te atende e depois reparte. E é interessante no amor que você pode investir tudo. Você nunca perde nada. O mínimo que faz é duplicar, triplicar, centuplicar aquilo que você oferta. E ela teve o propósito, né, Sebastião, da mudança. Ela aceitou aquelas partículas de amor, né, do movimento, e falou: vou modificar-me, vou me transformar e vou fazer disso o meu processo de cura, né? Então é bem, bem interessante. A nossa contribuição, às vezes, é só o ânimo que a gente pode passar para o outro, mas se ele está disposto, né, a querer fazer. É como o Sebastião colocou, né? Quando a gente está casadinho, a gente quer mudar o maridinho, né? Quer mudar a esposa, né? Quer fazer com que eles tenham as mesmas experiências que nós. Poxa, não é assim que funciona. Né? Amar e respeitar e compreender, né, o outro ou a outra, né, é o mais importante nesse processo de relação. É a relação que todos nós passamos quando nos propomos eu ia falar enfrentar o casamento, né? Mas é um enfrentamento. Porque são poucos que são casamentos, né, de resignação, de amor total, amor sublimado, né? A maioria de resignação, de perdão, vem com várias coisas aí pela frente. Mas vamos dar mais uma leitura, Sebastião, continuamos mais um pouquinho, ou já está dando o nosso tempo? Temos 51 minutos já de programação. Mas vamos lá, então, Marcelo, falar com Joana, que aí a gente termine e fica o amar para o próximo domingo. Joana de Ângeles, um dos espíritos que prefaciou a obra Saúde de Miramês, ilumina imensamente o nosso saber numa das magnificentes obras de sua lavra, no qual exara que antes do amor não existia a criação, porque exteriorizando-se de Deus, girou-se o universo. Aureolando-nos de sublime esperança, noutra obra memorável, a autora poetizou e estatuiu que o amor é o antídoto para todas as causas do sofrimento, por proceder do divino psiquismo que gera e sustenta a vida em todas as suas expressões. Assim, por nossa vez, reiteramos com inabalável convicção e com profundo entusiasmo que temos no amor a causa e o efeito de todas as expressões da vida e o impulso irrefreável do progresso evolucional de todos os seres em todas as instâncias dimensionais da criação. Não por acaso o Espírito de Verdade assim estatuiu.
Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Questão 888A do Livro dos Espíritos. Pelas vias intuitivo-inspirativas, seguramente complementamos os substratos componentes da matéria inorgânica, em sua origem primeva. São a mais simples manifestação do amor, a matéria-prima do cosmos. Incontestável e efetivamente, o homem é o obreiro de sua libertação, como poetizou Leão Diniz, o apóstolo do Espiritismo. Por conseguinte, estabelece magistralmente o roteiro subsequente. Ele atinge o estado completo de liberdade pelo cultivo íntimo e pela valorização de suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Por fim, decreta solenemente: todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. À vista de tais apreciações, enfatizamos: não somente as dificuldades materiais poderão ser totalmente superadas, mas também as perturbações psíquicas e emocionais, as imperfeições morais e as deficiências espirituais em todas as suas expressões. Quer comentar? Deixa para os sábios. Dona Mira. Vamos, Marcelo. Eu gostei muito aqui dessa frase aqui, né, um chamado na leitura, que o homem é o obreiro de sua libertação, né? Se nós não fazemos a nossa libertação, como que quem vai ser liberto de nós mesmos? Realmente, Dona Mira, é uma frase que é a chave, né, de todo o processo de cura. Então, é como a gente sempre coloca na casa espírita, aqui nós vamos fazer o mínimo, porque a maior parte é seu processo. 99,9% é seu processo. Seu processo. É um processo individual, né, de cada ser. E nós estamos aqui com todas as ferramentas, com todos os recursos energéticos, né, para fazer as limpezas, para poder dar essa condição melhor, né, do ser se reformular, se apaziguar, né, e conseguir se amar com profundidade e promover a cura no seu corpo. E aqui no início, né, de Joana de Ângeles, nesse parágrafo, né, ela coloca, então, que antes do amor não existia a criação. Eu fico pensando, né, Deus, para existir, porque é muito difícil, né? Tem uns amigos que falam, não pensa por aí, porque daí você não consegue acessar. Mas Deus, para existir, ele partiu do amor, né, Sebastião? É por aí mesmo. A gente vai entendendo, né, essa criação, né? E ele, estando em tudo, ele se desenvolve, multiplica-se automaticamente, porque a menor partícula é amor, né? Ela centuplica. E aqui, quando ela narra que antes do amor não existia criação, aí resta-nos saber o que é o amor. E na sequência ela responde: o amor, além de ser o antídoto para a cura de todas as enfermidades, ele procede do divino psiquismo. E quem é que procede do divino psiquismo ou do psiquismo divino? O espírito. Porque no outro momento ela fala que o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Quem é o prolongamento? É o espírito.
E aí vem Pastorino, o amor é a reunificação desses espíritos em unidades cada vez mais amplas, de acordo com o que se pretende. E quando nós percebemos nesta síntese do Livro dos Espíritos, que é uma das mais belas, amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Mais uma vez o toda. Simples assim. Amai-vos uns aos outros, eis a chave dos céus que tende em vossas mãos. São Vicente de Paulo. E o mais interessante, porque aqui é a lei que vai governar o cosmos. O amai-vos uns aos outros é a lei que Deus usa para governar os mundos. Só que depois ele continua, o amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. Aí você respira fundo e para e vamos encontrar o norte disso. Sexo, o mecanismo, o sistema é espírito com E minúsculo e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Mais uma vez o amor aí. A energia sexual como recurso da lei de atração gera cargas magnéticas em todos os seres face às potencialidades das quais ela se reveste. Porque ele termina que a lei de atração rege os comportamentos, mas a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Aí vamos lá com Leon Denis, em O Grande Enigma. Quando nós começamos a idealizar alguma coisa, atraímos esses pequeninos. Gravamos neles a nossa inteligência. E no ápice da ação de nossa vontade, eles se transformam em atração, em pensamento. Eles dão forma ao nosso pensamento. E a atração se faz amor. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Se faz o amor, aí começa a criação da matéria inorgânica, porque aí começa o que nós chamamos de bioenergia. Então é realmente um poema. Agora, entender isso e depois saber direcionar isso, quem é que não cura de alguma coisa, gente? Se tudo tem no amor a origem da vida e, ao mesmo tempo, a nutrição da própria vida, porque o amor gera a vida em todas as suas expressões, ele nutre a vida, depois ele organiza e mantém. Então, ele começa como princípios vitais, segue nutrindo como fluidos vitais e termina como lei, que é a energia vital que vai organizar e manter a vida. Mas não é só isso, me dá um nó na cabeça de pensar como que um autor cria só uma coisa, porque ele criou só o espírito e com ele fez tudo. Porque a própria lei é o espírito que evoluiu. Para nós, o Cristo é a lei do mundo que nós vivemos. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o caminho da verdade e da vida. A lei. A lei que conhecemos mais próxima é Jesus. Já que nem temos noção do que é o Cristo que criou e governa o planeta, que é muito grande para a minha cabeça ainda. Mas Jesus esteve aqui pertinho, que é uma fração diminuta desse Cristo, como a nossa alma é uma fração diminuta da nossa consciência, já que tudo é cópia de tudo. E se Leon Denis fala que em nós existe o livro das metamorfoses do ser, que basta aprender a abrir, a folhear esse livro, que a gente vai entender de onde nós viemos e para onde iremos. A criação do eu como um mistério. Porque na sequência aqui, quando a dona Miriam fala que o homem é o obreiro da sua própria libertação, é fato. Ele narra noutra obra, nós colocamos aqui também, Deus não nos criou prontos, nós nos fizemos. Por isso,
Deus não vem nos libertar, fazer por nós o que nos cabe. Porque enquanto um espírito fizer por nós, a gente permanece como está. Porque Jesus, num dado momento, sai chorando no meio da multidão e os discípulos ficaram preocupados e foi até eles. Por que choras? Meu pai me mandou aqui para remendar corpos, ele me mandou aqui para curar almas. E se o espírito é o construtor do próprio corpo, ele é que conserte o seu corpo. Eu posso melhor orientá-lo para que ele possa gerir a sua condição. Que é o que acontece. Um espírito mais iluminado, ele fecunda-nos com novos saberes. Mas não faz por nós o que nos cabe. Inicialmente pode até dar um alívio, mas o alívio que nós vemos, às vezes, numa cabine de passe, a pessoa está devolvendo os talentos. Porque o excesso de energia, na maioria das vezes, é que está tornando a pessoa enferma. É a congestão de energia. Aí ela sai levíssima e vai embora. Sarei. Não, você perdeu seu patrimônio, pelo menos uma parte. Quer recobrá-lo? Vai trabalhar. Porque o Dr. Sérgio Felipe, a primeira coisa que ele põe a pessoa é trabalhar. Mas você está doente por excesso. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Vai aplicar passe. Se a pessoa tem energia sobrando, vai doar para o outro. Vai aliviar a dor do outro. E assim a gente centuplica. Aqui termina também, né, da questão das dificuldades, né, que podem ser vencidas, inclusive as psíquicas, emocionais, né, as questões nossa mesmo de moral, né, que é o nosso grande desafio diário, né, desenvolver a capacidade do perdão, a capacidade da paciência, a capacidade de sermos indulgentes, né, e por aí vai. São tantas virtudes que nós precisamos desenvolver e a base é uma só. A partir do momento que amamos, né, tudo isso vem automaticamente, porque você só pode amar se você é um paciente, se você é indulgente, né, se você perdoa. É muito, muito lindo isso, como que amplia, né, o nosso contexto de ser. Mas estamos caminhando para o final, né? Quero aqui agradecer a todos os participantes, né? E agradeço muito a todos vocês que tenham um excelente domingo, abençoada semana. Vou passar aqui para o Marcelo, para a dona Miriam, dar o seu tchauzinho, para Sebastião Camargo finalizar, falando da sua agenda tão cheia, né, Sebastião? Daqui a pouco mais teremos você. Bom, foi uma felicidade estar com todos aqui, entre amigos, né, que buscam compreender cada vez mais um pouquinho esse universo, né, e essa parte que somos desse universo, que nós possamos, né, entendê-lo aos poucos, não desistindo no caminho, porque a única coisa que nos leva a algum lugar é a disciplina, né, porque o resto sempre nos deixa no caminho. Então, até semana que vem, se tudo der certo. Foi maravilhoso, como sempre, essa aula de hoje, nesse estudo nosso, que foi, assim, foi mais aflorado do que nunca o que é o amor. Então, vamos praticar a semana inteira o que é o amor. Vamos perdoar, vamos ter paciência com aquele que nós achamos que nós não devemos ter. E próxima semana estaremos aqui. Então, dia 14, começamos nossa agenda em Campo Grande, de 14, que é segunda-feira, até o sábado, meio-dia, terminamos nosso seminário. Depois, logo mais à noite, encerrando a Semana Espírita de Dourados, e devemos prosseguir
por outras casas espíritas e, quiçá, algumas cidades da região. Mas logo mais, às 17h30, eu vou ler só uma coisa para relembrar das aulas passadas e uma tela do que vai acontecer, né, na aula de logo mais. Vejamos. É perigoso atrapalhar os cálculos da natureza que se defende, eliminando os micróbios com os quais ela conta. Paralisando-os, anula-se também um sistema de defesa. E nós vamos ficar assombrados com o que paralisa esses micróbios que são agentes da vida. Mas, além disso, o antibiótico é um tóxico para o organismo, tanto que paralisa todos os elementos químicos, físicos, histológicos, secretivos, nervosos e magnéticos que a natureza havia mobilizado para a sua defesa. E vamos só uma telinha do que nós vamos falar mais adiante. A doença é uma crise protetora, um esforço curativo da natureza necessário para restabelecer o equilíbrio fisiológico humoral. E mais uma telinha. A primeira célula do novo organismo é uma simbiose celular. Este é o tipo da sadia simbiose fisiológica de que deriva um desenvolvimento disciplinado de células que obedecem a um princípio central diretivo. Só que a simbiose cancerígena entre um micróbio e uma célula que perdeu a diretriz por conta dos desleixos, dos sentimentos primários, é uma simbiose, só que não obedece mais o dono. Ela começa a dizimar o próprio corpo. E se o dono não reaver o comando por mudar a si próprio, trabalhar o desequilíbrio, o corpo morre e talvez continua enfermo. Deus nos abençoe neste momento divino e que possamos tomar ciência do nosso existir e adquirir consciência do real objetivo de nossa existência. Como dizia Hipócrates, a cura está em nós. A causa das doenças, como falou com segurança Anthony Béchamp e Claude Bernard, também. Mudando a causa, desaparece o efeito. Deus nos abençoe com as divinas diretrizes para que possamos pensar na verdade de nós mesmos e recuar no tempo, conforme recomenda Emmanuel, e recapitular a nossa origem primacial, compreender a nossa natureza divina e edificar a nossa real destinação como as criaturas mais saudáveis, mais felizes e mais pacíficas do planeta Terra. Que assim seja. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência,
por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.